Eu sou o pastor Newton Jardim e vou falar hoje sobre o tema Onde a Palavra de Deus Cresce. Quero ler um texto que está em Mateus capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 9, que diz: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. E outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aqui a palavra do Senhor está falando sobre a parábola do semeador. Jesus ali cercado por grande multidão, onde Jesus ia sempre tinha uma grande multidão, porque sabia que Jesus fazia sinais, que Jesus fazia prodígios, que Jesus fazia milagres, que Jesus operava, ressuscitava mortos. Então a multidão cercava Jesus querendo receber alguma coisa. E quando Jesus viu que estava cercado por essa grande multidão, Jesus estava na praia e ele ali pegou ali um barco, né, tirou um pouco afastou um pouco e sentou-se ali na proa do barco. E começou a ensinar a multidão, começou a ensinar os povos, e falando por parábolas. Que parábolas eram um meio que Jesus ensinava para que as pessoas ouvissem, mas não entendessem. Então o próprio Jesus falou assim, a eles eu falo por parábolas, porque eles ouvindo não entendem. Mas a vós, se referindo aos discípulos, Jesus falou, lhe é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Então é tão tal que Jesus falou essa parábola, e quando chegou no lugar a sós com os discípulos perguntaram para o Senhor: Senhor, o que significa esta parábola? E a partir do versículo 18 aqui do capítulo 13 de Mateus, Jesus dá explicação a respeito dessa parábola. Ele diz: Atendei vós, pois, a parábola do semeador. E o versículo 19 aqui, nós vamos ver o seguinte, que há quatro tipos de semente, que foi Jesus estava falando. Essas quatro sementes, cada uma delas é um significado para as nossas vidas. E a primeira aqui, Jesus falou o significado, que é a semente, né, que caiu à beira do caminho. E Jesus disse: a todos que ouvem a palavra do reino e não o compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Caminho é sempre batido, né? O caminho é sempre batido, a terra é dura. Então, Jesus estava se referindo a essas pessoas que a semente é a palavra de Deus, né? O semeador é aquela pessoa que prega a palavra. Então, a palavra de Deus foi semeada à beira do caminho, ou seja, nesse coração, né? Que essa terra representa o coração dos homens. Então, esse coração à beira do caminho é o coração endurecido, batido. Então, essa semente, ela caiu à beira do caminho, né? E o inimigo, ela não chegou nem a nascer, né? Aqui no versículo 4 diz: E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Então, essa semente não chegou nem a nascer. Então Jesus explica o seguinte: a todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, então vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quantas pessoas ouvem a palavra de Deus? Às vezes a pessoa recebe uma palavra, a palavra é pregada, a pessoa ouve, mas não compreendem. A pessoa não compreende aquilo que realmente Deus quer fazer na vida dela, que Deus quer operar na vida dessa pessoa, que Deus quer salvar, Deus quer transformar, Deus quer mudar a vida dessa pessoa, Deus quer fazer uma nova vida, uma nova criatura, uma pessoa redimida, perdoada dos seus pecados. Deus quer fazer isso, mas a pessoa ouve a palavra, mas não compreende, e o inimigo vai, arrebata
aquilo que foi semeado no coração daquela pessoa. Então, essa é a primeira, a beira do caminho. Eu quero falar aqui desses 4 tipos de solo, justamente para, falar a respeito do tema que nós falamos aqui no começo, onde a palavra de Deus cresce. Então, na beira do caminho já está descartado. Então, Jesus aqui continuando falando, no versículo 20, Jesus fala: o que foi semeado no solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, veja bem, essa semente aqui já nasceu. Então, essa semente que foi semeada no solo rochoso, essa semente nasceu. Mas como ali o solo era rochoso, quer dizer, cheio de pedra, também assim como a beira do caminho tinha muitas pedras e pouca terra fértil, então essa semente não tinha como enraizar. Ela nasceu, a pessoa ouviu, entendeu a diferença da que caiu na beira do caminho, porque esse solo rochoso, a pessoa entendeu, porém, como tinha pouca terra fértil, era mais pedra, né? É a pessoa que não tinha como essa palavra se enraizar na sua vida, porque existia muitos obstáculos, que essas pedras aqui representam os obstáculos para essa semente crescer, enraizar, e essa árvore crescer. Então essa pessoa tinha muito obstáculo na sua vida, e isso impediu que essa semente pudesse criar raiz. E diz aqui a palavra, como ela de pouca não tinha como enraizar, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo essa pessoa se escandaliza. E o que foi semeado, aquela semente que nasceu, saindo o sol, bate nela, né? Que é a perseguição, a angústia. Às vezes ali o momento que a pessoa tem que ser provado, e a pessoa vai e morre. Então veja bem, meus amigos, meus queridos, a palavra de Deus, que é a semente, ela não pode ficar na superfície. Essa palavra tem que enraizar dentro de nós, tem que criar raiz. É assim como um solo, uma casa construída num solo rochoso, né? Ela é diferente da semente que é lançada no solo rochoso, porque a semente não tem como enraizar, mas uma casa construída, ela tem alicerce. Então há um paradoxo aqui. A casa construída no solo rochoso, ela tem alicerce, ela está firme, mas uma semente que é lançada no solo rochoso, tem pouquíssima terra fértil, então essa semente não tem como enraizar. Então a palavra de Deus, ela tem que enraizar dentro de nós, né? A palavra do Senhor tem que entrar, não ficar superficialmente na nossa vida, mas tem que entrar dentro de nós, tem que ter raiz, né? Então esse solo rochoso, né, a semente nasceu, a pessoa, né, tinha muitos obstáculos e terminou morrendo. E ainda a palavra do Senhor está falando sobre os espinhos, e Jesus aqui explicando no versículo 22, ele diz: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. A riqueza, né? Não é proibido ninguém ser rico. A riqueza, né, não é mal ou bom. O que faz o dinheiro ser mal é justamente o próprio homem. Então, o amor ao dinheiro, né, aquele amor ao dinheiro, desespero por dinheiro, que só pensa em dinheiro, aquele fixação por dinheiro, e isso é a raiz de todo mal, diz a palavra do Senhor. Mas esses espinhos significa justamente isso, a fascinação, as riquezas, as luxúrias deste mundo. Então essa semente também nasceu, mas aquilo que vem do mundo, a fascinação, a riqueza, né? Ali o pecado, as orgias, os prazeres do mundo sufocaram essa semente e a pessoa terminou morrendo.
Então veja bem, nós que nascemos de novo, nascemos, que essa semente nasce em nosso coração, nós temos que rejeitar tudo aquilo que é mundano, que é maligno, por amor de Cristo, viver ser uma nova criatura. Mas aqui eu quero me deter no versículo 22, aliás, versículo 23, que fala sobre a terra boa. Mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve a palavra e compreende, e este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um, produz frutos. Então veja bem, essa terra boa, a semente frutificou, a semente caiu lá, a semente nasceu, a semente cresceu e frutificou, virou uma árvore e produziu frutos, né? Frutos a 100, a 60, a 30 por um. Ou seja, é algo de Deus, um coração fértil. Então, onde a palavra de Deus cresce? Exatamente nesse coração fértil, nessa terra boa, nesse coração aberto para Deus, um coração contrito e compungido, tu não resistirás, ó Deus, diz a palavra do Senhor. Então, isso, irmãos, é que nós temos que ter um coração contrito, compungido, um coração aberto para as coisas de Deus, para compreender aquilo que vem de Deus, aquilo que Deus fala conosco, que o nosso coração, o meu coração, o seu coração esteja aberto para receber aquilo que vem de Deus, que o nosso coração seja terra fértil, essa terra boa que produz frutos dignos para o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, abençoe você e a sua família, abençoe a sua vida, em o nome do Senhor Jesus.